Voltamos com a Ação Nacional, que hoje está falando sobre o cenário econômico brasileiro. Nosso convidado é o economista e professor Mário Guerreiro. Bem, professor, a gente estava falando sobre reforma fiscal no bloco anterior, ou talvez o aumento da carga tributária. Vamos explicar um pouquinho melhor isso daí. Para aumentar a carga tributária, pelo amor de Deus, o contribuinte já não aguenta mais, né? Agora, haveria necessidade, então, de o governo que assumir, quer que seja, que esteja no poder, fazer essa reforma fiscal que não foi feita até esse momento? Sim, o próximo Isso governo não tem condições. Não tem. O governo vai fazer esse ajuste fiscal, né, com apoio político, consegue, porque o custo político é alto, né, mas não tem saída. Então, o custo político ele vai sempre deixando, né? Vai fazendo, empurra para o outro, vai deixando. É mais fácil você gastando, empurrando para o outro, assim vai indo, até uma hora que explode tudo. Então, não tem como. O custo político é alto e é mais de médio a longo prazo. Mas o ajuste fiscal eu creio que vai ser feito, tá? Talvez a carga tributária, algum ajuste, porque se não fizer o ajuste fiscal, você tem que aumentar de maneira abrupta a carga tributária. Não tem outra saída para você poder arrecadar. E o Estado, né, a economia nas condições que está, não tem condições de fazer isso, né? Está mais o imposto. Então eu creio que... Vai agravar mais ainda a crise, vai aumentar mais a recessão econômica, as indústrias vão produzir menos, tudo isso. Você entra numa bola de neve. Agora, se você não fizer o ajuste fiscal e não fizer elevação abrupta, né, ou muito forte da carga tributária, qual é a outra saída? A outra saída é aquela piores dos mundos, que é você gastar o que você não tem. A CPMF pode voltar, se eu falar aqui em carga tributária? Se você não fizer a reforma fiscal, você pode subir, vai ter que aumentar a CPMF. Se não fizer, aí vai depender do desenho que vai ser feito no governo novo, tá? Se vai fazer vai mesclar, né? Eu acredito que vai trabalhar mais na questão da reforma fiscal. Eu acho que a caracterização tributária, nesse primeiro momento, acho que não vai ser mexida não, porque a economia também não comporta. Agora, se você não fizer nem a reforma fiscal e nem aumentar os impostos na carga tributária, a saída é gastar o que você não tem. Aí você vai emprestar de fora, aumenta a dívida externa. Você começa a gastar, que eu já ouvi muita coisa, que é a questão de usar até as reservas cambiais. As reservas cambiais internacionais do Brasil estão na faixa de 380 bilhões. O Brasil só não tornou-se insolvente ainda perante a comunidade financeira internacional porque existe uma reserva muito grande e a quantidade de reserva, contabilmente, ela paga a nossa dívida externa, né? O montante da dívida. Então, você tem essa tranquilidade. Agora, se você começar a utilizar a reserva, você está usando a sua poupança. Consequentemente, o que acontece? Você acaba. E você mostra no cenário internacional que ele está usando, então ele está entrando num buraco. Ou seja, você pode chegar mais investidores ainda. E aí você tem uma fuga de capitais, ao invés de entrar em capitais aqui, você tem fuga e você tem que cobrir essa fuga com essas novas reservas, né? Você vai usando ainda. E vai usando. No curto prazo dá uma sensação de que está bem. Vou dar um exemplo bem assim, bem esdrúxulo. A pessoa está na UTI, né? Está numa situação, né, terminal, está doente e tal, e aí você dá uma quantidade de sangue muito grande, né? Dá 2, 3 litros de sangue, então você dá um impacto muito grande. Então, naquele momento, a pessoa até, né, impacto de sangue, naquele curto prazo, dá uma respirada, né? Reage. Então, dá uma falsa impressão que se acomodou. Isso dura mais ou menos uns 2 anos, né, que é o período para chegar a novas eleições, daqui a 2 anos, né, presidenciais. Só que depois lá na frente você pode chegar até emitir dinheiro para poder, que manter a inflação, para poder cobrir tudo isso. Aí você entra num processo que não dá para mensurar. É uma bola de neve, podemos cair novamente no fundo monetário, entrar no processo de recessão, e aí a chance de entrar na depressão é maior. Aí você fica mais próximo. Então, tem todo um processo, né, que você vai ter que coibir hoje para você, lá na frente, não ter maiores problemas. Agora, há formas de assumir uma posição de austeridade e sem pôr em risco os programas sociais e as conquistas sociais dos últimos anos? Dá. 100% eu estaria mentindo, né? Você 100%. Mas dá para fazer uma série de ajustes e preservar as camadas mais pobres, tá? Dá para você
fazer um processo de ajuste, né? Sim, logicamente que haverá perdas, né? Mas dá para você preservar as questões sociais, as pessoas assim, né, mais desfavorecidas, né, que têm, né, um grau de dificuldade maior, né? Dá para você trabalhar um pouco isso, né? Sempre há perdas, né? Mas dá para você fazer essa proteção, né? A preocupação dessa nova dinâmica que está se construindo, né? É de você também não preservar um pouco essas questões, né, sociais também, né? Que também foram conquistadas. Quando a gente fala perdas, a gente está falando nas questões salariais, nós estamos falando questões tributárias? Questão de benefícios, né? De bolsas, né? No sentido de benefícios. Na questão tributária, a questão tributária ela vai se adaptar, né, na própria dinâmica que o governo vai construir, né, de arrecadação, de uma projeção de crescimento futura, né, de médio prazo, daqui a um ano e meio, com esses ajustes. Consequentemente, a carga tributária também, que o crescimento vai começar a acontecer, a receita vai aumentar, então, consequentemente, a carga tributária retorna maior para o governo. É um processo que vai se moldando, tá? Mas mais essa questão dos benefícios, né, sociais que foram, né, conquistados, que tem ainda, então trabalhar. Lógico que perda sempre há, você vai ter que fazer uma série de ajustes, mas é o momento de nós fazermos uma série de lições de casa hoje, tá, né, para podermos, lá na frente, voltarmos a um processo de crescimento. Reiterando, o Brasil tem essa, graças a Deus, né, falando que ele tem essa questão de ter altas reservas cambiais. Então, ele não ficou insolvente. Então, ele tem essa credibilidade, mesmo perdendo o investment grade, né, das agências de risco, né, a Fitch, a Moody's, Standard Poor's, mas ele, pelo volume de reservas, ele tem essa credibilidade. E isso mexer, você pode criar um problema, né, de solvência, e aí as proporções, né, são terríveis. Existe uma forma da gente falar assim, nessa expectativa da economia brasileira, se ela voltar a crescer, quanto tempo isso levaria? A projeção é que, vamos pensar numa dinâmica, né? Vamos fazer uma conjectura num novo governo, né? Dentro de uma estabilidade, ou seja, uma estabilidade política mais rápida. Isso vai refletir, né, na macroeconomia. Eu creio que o ano que vem a economia já tem espaço para crescer até 1,5%. Tá? Talvez mais meio, mais com o pé no chão, os pés no chão. 2018 daria para crescer até 1,5%, de 1,5%, dependendo, né, da velocidade, do aprofundamento, né? Mas de meio a 1 ano que vem, né, mais meio, mais pé no chão, e 2018 de 1,5%, né, sendo 1,2%, assim, mais real. E 2019, 20 nessa faixa também de 1,5% a 2%. Aí, crescimento acima de 2%, atingindo 2,5%, 3%, só a partir de 2021. Crescimento de 2%, praticamente nós teríamos, fazendo uma conjectura, uma hipótese aí, em 2019, um crescimento aí de 1,5% a 2%, tá? Vamos pensar, 2020 na faixa de 2%, mas um crescimento assim, com uma certeza maior de 2%, a partir de 2020 e 2021. Depende da velocidade, né? Se os impactos forem rapidamente positivos, a economia entrar no processo grande, pode até adiantar um pouquinho. Então, 2020. Então, entre 2020 e 2021, uma faixa de 2%, para chegar depois dos 3%. Mas no curto prazo, não tem como. Não, e investimentos externos e a questão da credibilidade, como o senhor citou aqui agora, que o país perdeu diante do cenário internacional? Eu acredito que, havendo impeachment, o custo do Brasil, né, vai cair muito, né? O risco vai cair muito, os investimentos começarão a retornarem, o mercado de capitais vai, né, as empresas vão, com um cenário, vão gradativamente, né, começarem os investimentos a crescer, o mercado de capitais vai começar a tornar-se mais dinâmico, né? Tem toda a questão especulativa também no mercado de capitais, mas a área produtiva também vai tornar-se dinâmica, quer dizer, o processo vai começar a crescer de uma maneira, né, gradativa. Então, os investimentos também externos, eles vão voltando, vão retornando, né, dentro dessa estabilidade política. Você vê que tudo que a gente está falando é toda a questão da estabilidade política. Tudo depende da questão do ator principal, que é o governo, a estabilidade que ele dá ao horizonte. Porque o investidor, o grande capitalista, ele só investe onde ele tem uma probabilidade de ter o retorno. Lógico que tem o risco do negócio. Né? O capitalismo é risco, não tem 100% de ganho. Sim. Mas ele tem que ter um cenário em que ele tem que minimizar ao máximo o risco
e sabe que tem um risco, mas é um risco do próprio mercado, do próprio negócio. Porque o sistema capitalista é assim, não tem 100%, eu investi e falar 100% garantido de receber. 100%. Mas você tem um cenário político que ele mostra que tem uma possibilidade grande de retorno, né? Os acionistas, os investidores também na Bolsa, e sabem que ele vai correr um risco, mas ele tem uma possibilidade de ele pode ganhar um pouco mais, um pouco menos, mas ele sabe que ele não vai investir e vai perder tudo. Então, o ator principal dentro dessa conjuntura nossa, né, econômica e política, é o governo. Né? Caso ele não tenha essa estabilidade, os investimentos não acontecem, grandes investimentos, formação bruta, capital fixo, né, tem os investimentos do dia a dia, que é arroz com feijão que a gente fala, né? A economia continua andando. Sim. Mas os grandes investimentos, novos parques industriais, né, expansão, a dinâmica, está tudo parado. Professor, e para a gente até encerrar o programa, eu gostaria de saber dessa questão do empreendedorismo, diante dessa situação econômica, como é que fica essa questão? E também os empresários, qual a atitude do empresário nesse momento? Eu, como empresário, deveria fazer? Mas eu falo para os meus alunos, o mais importante quanto você ganha é o quanto você gasta. Hoje isso vale também para nós. Para nós também, como pessoa física e para as empresas. O mais importante hoje é a questão do custo, porque a receita está altamente comprometida porque não tem demanda. Então, você tem que controlar muito os seus custos fixos e suas despesas. O custo variável, ele, como eu já falei, varia com a produção. Se você produz mais, gasta mais custo variável, mas também vai ter mais receita, porque está produzindo mais, a tendência é vender mais. Então, o custo variável se adapta à produção. O custo fixo e as despesas, não vamos já falar fixo, depende se você vender 100, 10 ou 20, ele é o mesmo. Então, as pessoas, seja em qualquer, né, seja na microempresa individual, na microempresa, seja na pequena, na média, né, ou na própria grande corporação, tem que ter um ajuste muito forte nos custos fixos e nas despesas. Você hoje, dentro dessa dinâmica toda, né, e ter a criatividade, né, porque o empreendedor, né, é inato, eu acredito que o empreendedor é a pessoa que, né, tem aquela visão um pouco à frente do outro, né, daquele negócio, ele tem aquele feeling, né, a mais do que isso não aprende na universidade, em lugar nenhum, ele tem aquela pessoa inata, então, aquele ponto ele fala assim, então, tem que ter essa questão da criatividade e fazer essa questão toda, né, essa dinâmica de custos, né, do fixo e despesa para ele poder sobreviver, passar essa fase, né, sobreviver, e eu acredito que, para fechar, todas as empresas, todos que sobreviverem agora, vão entrar muito mais fortalecidos, com uma musculatura econômica muito maior. Quem conseguir passar, né, esse vendaval, essa tempestade no mar, né, conseguir o barco não afundar, ele vai conseguir ter uma musculatura econômica muito maior e vai até alavancar mais ainda no mercado depois que passar essa tempestade toda política e econômica. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Júnior, obrigado. Eu que agradeço a atenção, o convite, viu? E os telespectadores também, obrigado aí por tudo, tá? Obrigado pela atenção. E obrigado a você que esteve conosco até este momento aqui no Ação Nacional. Acho que a gente pode aprender um pouquinho sobre a economia brasileira, a atual situação, a crise que vivemos e para onde vamos, né? Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Até lá. Conto com a sua audiência.